Ao vivaço aqui pela sua Rádio Clube AM de Malé, para você que está aí sempre curtindo a nossa melhor companhia, curtindo a nossa melhor comunicação, sempre fazendo parte da programação da número 1 da cidade. Rádio Clube de Malé, respeito e credibilidade. Pois é, e para você que está aí do outro ladinho conferindo a nossa programação, também para você que está aí e vai nos assistir através da Rádio Estúdio W, né? Bem como também através da TV Web Uniguaçu, a TV Uniguaçu de União da Vitória. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube as professoras Sandra, Esther e a professora Joanita, que estão representando toda a classe, como falei no início. Professora Sandra, nós estamos vivendo, como já falei, uma semana bastante conturbada. Como é que estão os professores? Valdir, nós estamos assim bem felizes com a união dos professores, porque essa situação, ela na realidade, a gente não está brigando por salário, por melhoria, por ganho, mas sim por toda a população. Então nós já vivemos ali no final do ano, houve um pacote de medidas do governo que subiu impostos, isso prejudica todos nós, né? Isso afeta a vida de todas as pessoas. Então, e ele agiu da mesma maneira. Então, a nossa briga, na verdade, foi por uma comissão geral, o termo se chama esse, onde ele aprova, ele tem todo assim, tem uma maioria ali na Assembleia, e ele aprova as medidas simplesmente sem discussão. O que a APP e nós, professores, pedimos é que todas as medidas que ele apresentou fossem discutidas em comissões específicas. Foi por isso que o povo foi lutar, e não por melhorias individuais. Inclusive, Valdir, ele vincula o nosso salário. Ele diz que nós tivemos 60% de aumento. Eu já comentei com você que esse 60% de aumento provavelmente na folha deve ter acontecido, isso de um modo geral. Mas a nossa carreira, ela não é assim, os professores não têm salários iguais. Então, todo ano, alguns professores, não todos, eles avançam na carreira. E isso, lógico, que tem um custo para o governo. Então, e uma das reivindicações com o governo anterior, a briga da APP, foi por uma equiparação dos salários nossos, que eram os mais baixos de todos os servidores públicos. Eram os mais baixos para quem tem um nível de estudo superior e a maioria com a especialização. Então, o que o governo anterior fez? Ele equiparou, nós chegamos nesse nível. E hoje, todo mundo sabe, é muito debatido, nós temos uma lei nacional, né, que prevê o piso mínimo para os professores. Então, a partir disso, existem muitas falas a respeito de qualidade de educação, onde eles querem fazer essa valorização do profissional, porque o professor ele está desprestigiado. Então, com base nessa lei, nós também recebemos reajustes, mas o nosso salário ele não é fora, estratosférico ou maior do que dos outros profissionais. Nós trabalhamos com salário que agora começa sendo digno, digamos assim, sabe? Porque nós sempre fomos uma classe relegada pelo fato de sermos em grande número. Tá? Então, essas melhorias estão vindo já de cima, porque o que a gente vê hoje? Na formação, nas licenciaturas, nos cursos de licenciaturas, são 4, 5, 6 de 40 que entram, 4 ou 5 estão saindo. Porque você não vê um estímulo para a pessoa ser professor. Como que vocês estão recebendo o apoio dos pais e dos alunos? Principalmente a gente vê isso nas redes sociais, né? Nós temos a grande mídia aí, podemos dizer assim, não quero citar nomes, né? Mas a gente vê que tenta mascarar de certa forma. Mas como hoje as pessoas têm muito acesso, não existe um lugar onde não exista um celular com câmera que vai trazer ali na hora. Então as redes sociais estão bombando, estão com N memes e vídeos e apoio e mensagens. Então a gente percebe assim que eles entendem que essa luta nossa não é visando apenas ganhos financeiros, mas assim pelos direitos de todos. Inclusive os outros servidores, eles dizem assim:
olha, professores, nós gostaríamos de estar na luta com vocês, gostaríamos, mas nós às vezes representamos um número muito pequeno, ninguém vai nos ouvir. Vocês não, vocês têm essa capacidade de organização, vocês têm a capacidade de luta, um ajuda o outro. Nós temos um exemplo lá de Frontin, que foi assim, que foi de arrepiar, a gente ficou muito emocionado. Os professores que foram na Assembleia, quando foi decidido pela greve, os outros que ficaram, pagaram todas as despesas de almoço para os colegas que foram, para dar apoio, e quando eles voltaram, eles foram saudados, teve carreata, assim, foram recebidos como heróis. E em Foz do Iguaçu também nós temos relatos que os professores que estavam na Assembleia, né, porque isso é muito difícil, a decisão por uma greve é algo que nos desgasta muito. As pessoas acham que os professores vão ficar sem trabalhar, mas não é. Nós corremos os riscos, né, de repente o governador falar em não ter salário, né, falar em cortes de benefícios, etc. Nós precisamos de uma negociação. Então, tudo isso é um grande risco para nós, né? Então, os professores que chegaram lá em Foz do Iguaçu, existem vídeos na internet, eles foram recebidos com carreata, com fogos de artifício. Por quê? Porque nós estamos fazendo com que a justiça seja restabelecida na Assembleia, que os deputados se proponham aquilo que nós elegemos eles para isso, né? Então, eles têm que debater, eles têm que trazer para a sociedade e têm que ter transparência. Tudo aquilo que está acontecendo na Assembleia Legislativa acaba arrepiando qualquer, né, não só o profissional que está defendendo a sua parte, mas também a todas as pessoas. Isso se torna bastante motivante para que aqui possa ser demonstrado a toda a população que a greve está sendo de uma forma totalmente justa, né? Como você bem falou e a colega Sandra falou também, esse apoio da população e especificamente a união de todos os professores e funcionários de escola que deflagraram a greve por Assembleia em Guarapuava, que a professora Joanita esteve presente, apesar de nós aqui não estarmos em Curitiba quando da tomada da Assembleia, a gente participou desse momento histórico, emocionadas, porque a gente sempre mantém contato com os nossos colegas, né? Como o uso da tecnologia nos possibilita isso, a gente sempre esteve aqui, mas com o coração lá na luta com eles também. Então, é um momento de união, é um momento que a gente já teve uma vitória, que pode parecer pequena, mas representa muita coisa. O que iria acontecer é que fatalmente nós, servidores, daqui 3 a 4 anos, nós não teríamos mais a certeza de receber a nossa aposentadoria, ou as pensões, né? Então, esses 8 bilhões, mesmo os que estão aposentados já. Então, tirar da nossa economia, da nossa poupança de previdência, eu acho que nenhum servidor, seja um trabalhador da iniciativa privada ou da pública, em sã consciência, jamais daria o aval para que se pegasse o seu fundo de previdência e, né, com isso, pudesse comprometer o seu futuro. Então, quando você fala da preocupação dos pais, dos alunos, a gente entende. E mais, nós estamos tão preocupados quanto. Nós queremos que essa situação se resolva rapidamente. Para nós não há nem nada bom, né, a gente estar fora de sala de aula, porque nós precisamos repor esses dias. Existe a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ela prevê 200 dias letivos. Chova ou faça sol, tenha greve ou não, nós temos que cumprir isso. Então, é um direito do aluno, né? O Estado tem que prover isso e nós queremos o quanto antes voltar para a sala de aula, mas tudo isso vai depender do diálogo que o governo vai propor para nós. E com certeza será proposto um novo calendário, porque nós não iniciamos o ano letivo com o calendário que estava previsto. Então é muito provável que em algum momento isso aqui vai ser resolvido e aí eles vão propor um novo calendário, provavelmente diminuindo o período de férias em julho, recessos, né? Então esses dias, ontem completamos 5 dias sem aula, esses 5 dias serão jogados
adiante. Se a gente ficar 10 dias, consequentemente assim vai, né? Mas vamos torcer todos, né, para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Tá, e quanto, pegando o mesmo gancho, mesmo que a gente tenha vários outros assuntos, existe, assim, do que se comenta a própria ABP, né, existe alguma ideia de retorno ou não há previsão nenhuma? Ele chamou o sindicato para conversar no dia 19 de justamente fevereiro. Depois disso que vai. Quinta-feira depois do carnaval. Então nós estamos ansiosos por essa reunião para saber qual vai ser a proposta do governador, né? E isso daqui vai ser colocado para a categoria. A gente vai ver se é coerente ou não, entende? Então não há uma previsão agora definitiva, mas esperamos que dia 19 a gente já possa ter alguma, possa ao menos dizer para os alunos se houve um acordo, se não houve, o dia que volta, né? Assim a gente espera, mas vai depender muito do diálogo com o governador. Então, até chegarmos no pessoal que é chamado de BSS, teríamos que relembrar que os professores, a escola em si, ela está tendo grandes mudanças nesse governo, não só agora, mas anos atrás, porque teve mudanças na grade e isso consecutivamente, isso fez com que tivesse menos aula em algumas disciplinas, fez com que tivesse menos professores contratados e aos poucos isso foi diminuindo o número de pessoas que eram necessárias para a educação. Então com isso os alunos perderam algumas aulas em algumas disciplinas, houve menos contratação, então sempre está tendo uma forma de enxugar, né, do governo ter um jeitinho de contratar menos pessoas e assim ele tem um gasto menor. Então, ano passado a gente já teve uma distribuição de aulas, né, que a princípio teria ficado tudo certo para esse início de ano, mas nesse início de ano agora a gente teve uma redistribuição dessas aulas. E com o fechamento de turmas que aconteceu de um dia para o outro, muito mais pessoas saíram perdendo e os alunos em si também, porque teve uma sobrecarga no número de alunos por turma. Então as turmas que a gente tinha antes, com 30 e pouquinhos alunos, hoje em dia são todas com 40 e poucos alunos. Além do fechamento de turmas, a gente teve também o fechamento dos projetos, então muitos alunos saíram perdendo. A gente teve salas de apoio, os programas de treinamento em contraturno. Então, por exemplo, alunos que estudavam na parte da manhã faziam treinamento de futsal, handebol, ou qualquer outra modalidade esportiva na parte da tarde. Isso fechou também, não temos mais na escola. Então, o prejuízo está sendo muito grande. Então, se de repente, nessas negociações que vão ser feitas, né, no dia 19, se de repente conseguirem dialogar com o governador, pode ser que alguma coisa volte atrás ainda na parte de funcionamento de como era antes. Mesmo depois dessa redistribuição, ainda veio uma notícia lá dizendo que precisava fechar mais turmas. Então o prejuízo seria maior ainda. Alunos empilhados dentro das salas de aulas, vários professores tendo que correr de um colégio para o outro para poder fechar sua carga horária. Então, aqui em Malé, então, o caos não é tão grande, porque as escolas são próximas. Mas tem pessoas de outros municípios que estão em 3, 4 escolas. Tem gente de Rio Azul, de Rebouças, que está dando aula em Rio Azul, Malé e do Horizonte, para poder fechar a carga horária. Então, nesse ponto, é bastante complicado, porque não tem uma negociação, não tem uma abertura, né? Simplesmente as coisas são colocadas e a gente não tinha muito até esses dias atrás, não tinha como reagir. Então, a greve foi realmente, esse foi o fato que foi uma forma do pessoal reagir e tentar buscar os direitos e lutar por tudo. Valdir, eu gostaria de colocar, assim, finalizando a minha fala, talvez as meninas vão querer falar mais alguma coisa, a nossa fala, que nós, aqui em Malé, nós ainda temos uma qualidade da educação, porque aqui nós não temos escolas particulares, existe apenas uma que é particular, mas só atende as séries iniciais. Então eu costumo falar, né, entre os meus colegas, que o filho do pobre, do rico, do trabalhador, do empresário, todos estão na mesma escola. E isso traz uma igualdade, sabe? Então a gente vê que os professores são muito qualificados, pode ter certeza.
Nós da escola pública estamos a todo momento estudando. Mesmo até agora, eu estava comentando com você, o nosso sindicato ele oferece formação. Então nós temos uma formação sindical, nós aprendemos sobre filosofia, nós aprendemos sobre como a sociedade se forma, por que nós chegamos, né, nessa situação, né? Então é uma lição de cidadania. Eu gostaria de parabenizar os professores, porque são guerreiros, os funcionários também estão sendo guerreiros, estão encarando essa luta. A educação está sendo muito valorizada no Paraná. Então eu gostaria de deixar um abraço, né, que assim a gente está representando muitos que estão em greve, né, e muitos que estão torcendo, não estão em greve, mas estão torcendo por nós. Então é uma união muito grande. E dizer aos pais e alunos que a gente tem um apreço muito grande por eles, a gente sabe que eles querem o melhor, mas nós também queremos o melhor para os filhos deles, né? Essa nossa luta, em grande parte, é pela qualidade da educação, para dar um ensino bom para eles, tá? Então, os pais podem ficar tranquilos mesmo, que os professores estão junto a eles e nós esperamos que eles estejam junto a nós, né? Então, eu finalizo dizendo que todos nós abracemos a causa da educação, né? E vamos esperar que essa semana essa situação se resolva, tá? Muito obrigada, né? E agradecemos o espaço que foi aberto para nós aqui na Rádio Clube, né? Nós procuramos atender quem nos convida, nós procuramos atender até para esclarecer essa situação, né? Quem quiser conversar conosco, nós estamos abertos, né? Você, Valdir, a sua filha, né, que sempre nos recebe muito bem. Então, a gente agradece muito e gostaria de deixar aqui que nós estamos tão esperançosas quanto os pais de resolver essa situação, né? Vamos esperar que o nosso governador tenha bom senso, que se abra o diálogo, né? Muito obrigada, então. Mais uma vez a professora Sandra, a professora Joanita, a professora Esther, né, que dispuseram do seu tempo, vieram até os estúdios da Rádio Clube M de Malé para esclarecer e trazer e tirar todas as dúvidas das pessoas, dos pais e dos alunos que estão aí nos ouvindo nesse momento. Em nome da Rádio Clube M de Malé, em nome da Rádio Estúdio W e também da TV Uniguaçu, a gente fica por aqui, claro, com esse bate-papo muito legal, e esclarecendo a toda a população realmente o motivo real dessa paralisação dos professores da rede estadual de ensino.